Bom, eu estou trazendo aqui as perguntas que a gente acolheu, né, que a gente recebeu do curso online da dinâmica dos relacionamentos dos casais. Como não é possível a gente responder tudo durante a aula online, então aqui vão as respostas para esses alunos. Emília, você mencionou que a filha tende a repetir o padrão da mãe com relação ao masculino. E quando a filha tem um padrão oposto? Então, é possível, sim, a filha tende mesmo a repetir o padrão da mãe. Então, o Bert Hellinger, inclusive, nos traz que cada filha, né, quando ela tem esse respeito à linhagem feminina, então ela se coloca para curar de verdade, né? Então, quando uma mulher se cura, ela cura todo o sistema, é uma frase que o Hellinger traz. Então, ela tende realmente a repetir. Só que muitas vezes, como ela vem trazendo a cura, ela pode se revoltar com a postura da mãe, para que a partir dessa revolta e dessa negação da postura da mãe, ela possa manifestar um novo comportamento e assim a cura dessas mulheres. É um caso muito comum quando tem mães submissas. Então, muitas vezes uma filha vem totalmente contra a submissão, né? É como se ela se sentisse, negasse todo esse padrão da mãe, para que ela possa manifestar um comportamento onde ela se coloca mais superior ao masculino, para ela não ficar menor do que o masculino. Só que muitas vezes acontece de nessa negação à submissão, às vezes essa filha também perde o controle e vai para o outro extremo, querendo se colocar grande demais na relação. Mesmo assim, é a forma que ela encontrou para curar esse sistema. Pela revolta dela, ela traz um novo comportamento e libera desse sistema o comportamento de submissão. Emília, aqui em casa é o contrário. Meu marido quer a atenção o tempo todo, e se estou ocupada naquele dia, para ele o relacionamento está com um problema, está bem complicado. Então, isso pode acontecer quando a gente trouxe no curso o homem com aquela visão da mãe dentro do casamento. Se ele teve uma mãe que fazia tudo para ele, ou que cuidava, que dava toda a atenção, ou também aquela postura do homem de buscar pela mãe, talvez até ele não tenha tido essa atenção, mas ele cobra, ele pode manifestar isso no relacionamento com a esposa, né? Cobrando da esposa como se ele estivesse cobrando da mãe, aquela atenção, o carinho. Então, pode existir sempre aquela insatisfação, porque a gente fala que quando não se liberou do relacionamento primário, né, da relação da mãe, a pessoa vai ficar cobrando, mesmo adulta, ela vai permanecer cobrando sempre, nada satisfaz. Então, isso pode vir a acontecer. É o caso de olhar para essa relação, né, e entender dentro das leis sistêmicas se existe essa cobrança pela mãe para que ele possa se colocar efetivamente no lugar de esposo e não de filho dessa mulher. O que pode acontecer também é de repente, essa mulher ter assumido mesmo o papel de mãe no relacionamento. Talvez ela seja muito forte e ela também contribua para essa postura. E aí é o caso da gente olhar para ver onde está esse desequilíbrio. Existe um apego da mãe ao filho que vem logo após um aborto, como você disse. Isso ocorre Uhum. mesmo que o aborto aconteça sem a mãe saber que abortou? Pode acontecer, porque o aborto, ele pode não estar consciente para essa mãe, mas sistemicamente existe essa compreensão, sabe? É como se viesse um sentimento que se manifesta de que alguém perdeu o direito, né, ao lugar, de que alguém não foi reconhecido. Então, esse comportamento de prender o filho seguinte, muitas vezes é um comportamento que está em desarmonia, justamente para ser reconhecido o lugar daquele que foi excluído. No caso de uma pessoa ser adotada, ela pode se vincular a uma cobrança dos pais biológicos e adotivos? Sim,
o que a gente percebe nas constelações de adotados é que realmente são casos desafiantes, porque essa pessoa que vem naquele sistema e que foi adotado, né, por um outro, pelos pais adotivos, essa criança vai carregar tudo aquilo que já vem da família biológica e também todo o comprometimento e cobrança que vem no sistema dos pais que a adotaram. O que a gente entende sempre dentro da missão de alma, e eu acho muito importante falar isso, é que o que eu vejo nas constelações é que o adotado, ele vem com uma missão de alma, de levar a cura para o sistema biológico. Muitas vezes a gente percebe que ele foi afastado da família biológica para que ele possa se desenvolver no sentido de poder trazer essa cura para o sistema. Então, manifestar amor, ele vai ter a oportunidade de receber tudo aquilo que ele precisa para que ele possa mudar, né, aquilo que era um padrão no sistema biológico. Então, ele tem novas oportunidades e novas curas. Então, ele carrega, sim, dos dois sistemas. Quando o marido tem raiva da mãe dele, como harmonizar a relação? Então, eu gosto muito daquela frase, ensino muito aos meus alunos, né, como frase de solução: só existe uma verdade, ela é sua mãe. Então, mesmo que exista um sentimento de raiva, muitas vezes essa raiva ela vem porque esse filho se sente preso na esfera da mãe, tá? Mas, como adulto, como esposo já, o lugar que ele está assumindo no sistema, é muito importante que ele ganhe uma consciência de que, mesmo com raiva, foi essa mulher que deu a vida a ele. Então, essa aceitação do lugar da mãe, aceitação da realidade, por isso que a gente usa, só existe uma realidade, ela é sua mãe, do jeito que é. Quando ele passa a aceitar essa mãe, aí sim ele pode assumir o lugar dele no sistema, na família que ele criou. Mas tudo vem a partir dessa aceitação. Gostaria que você comentasse, Emília, sobre quando o namorado não quer mais a relação e a namorada quer ele de volta. Então, se ele não está querendo a relação, fica muito claro que não existe um estado de presença, né? A gente só está presente num lugar, a gente só assume um lugar quando a gente realmente quer. Então, se ele não quer essa relação, possivelmente ele está vinculado a esse desejo da namorada que quer mantê-lo nesse lugar. Ou por uma carência que ela tem, né? Que ela simplesmente projetou nesse namorado a possibilidade dela receber todo o amor que ela gostaria de receber, ou por uma falta de pai, que essa mulher que também pode levar à carência, enfim, um medo de ficar sozinha muitas vezes. Então, todas as dificuldades que essa namorada está passando vai fazer com que ela queira realmente continuar com aquele namorado. Mas não adianta, porque se ele não quer, ele não vai estar presente nessa relação. E o fato dele não estar presente vai gerar desarmonia, vai gerar sofrimento. Então, não adianta insistir, né? Entender também, de repente, quais são os comportamentos que ela tem, essa namorada, que fazem com que esse namorado sinta vontade de ficar ao lado dela, ou quais são os comportamentos que ela tem que está excluindo esse namorado, fazendo com que ele não queira ficar ao lado dela. Ciúmes, por exemplo, é um comportamento que normalmente afasta. Essa cobrança intensa que ela pode ter por uma carência vai fazer com que ele tenha vontade de se afastar. Então, eu acho que aí é um trabalho a ser feito com essa namorada para que ela entenda se realmente existe amor nessa relação ou se ele quer ir embora, trabalhar com aceitação, né? Porque, de repente, a vida pode trazer para ela uma pessoa que queira ficar ao lado dela e não ela precisar segurar alguém que não quer. Como lidar com os ciúmes da mãe sobre a filha com relação ao pai? Normalmente, o que a gente vê pelas constelações, quando existe esse ciúmes da filha com relação ao pai, é que essa filha está tomando o lugar da mãe e ficando ao lado do pai. Ela exclui a mãe da relação. Tá? Uma das frases de solução que a gente usa bastante é a filha olhando para a mãe
e dizendo: eu sou melhor do que você para o meu pai. Então, essa filha se coloca grande nessa relação com a mãe e ela acha que ela é melhor para o pai do que a própria mãe. Ela nega essa mãe na relação. Então, quando a filha se coloca no lugar da mãe, ao lado do pai, lógico que essa mãe vai querer brigar, como se ela enxergasse ali uma intrusa na relação, né? Formando muitas vezes até como se fosse um triângulo amoroso entre a mãe, a filha e o pai. E a tendência é essa mãe querer tirar a filha desse lugar para que ela possa assumir o lugar dela. O menino só fica preso na esfera da mãe e a menina só fica presa na esfera do pai. Queria entender se tem a possibilidade da da filha ficar presa na esfera da mãe e o menino no do pai. É possível. O mais comum que a gente vê é a mãe prender o filho homem e o pai prender a filha mulher. Esse é o mais comum nas constelações. Mas dependendo do grau de desarmonia, então às vezes, por exemplo, esse pai pode se separou da mãe e a mãe ficou com esses dois filhos e foca nesses dois filhos como a única realização da vida dela. É como se ela não deixasse, como não, ela realmente não deixa esses filhos irem para a vida. Ela nega esse pai, não permitindo muitas vezes que os filhos se relacionem com o pai, e ela segura dentro da esfera materna, não deixando que eles recebam do pai a mão, né, o caminho que vai levá-los para a vida. Então, é possível acontecer, tá? O pai pode liberar a filha da mesma forma que a mãe libera o filho, tendo compreensão? Quando o Com pai se certeza. declara demais, isso pode prender a filha sistematicamente? Pode. Então, o pai pode liberar a filha e ele pode prender se ele se declara demais, sim. Essa possessividade que às vezes os pais têm com relação à filha faz com que eles não queiram, por medo muitas vezes, é por amor tudo isso, né? Não é nada que o pai enxergue que ele está fazendo mal para a filha. Por amor, é como se ele enxergasse a filha vulnerável. E aí ele não consegue soltar essa filha para a vida com medo de que ela vá sofrer. Então, ele prende mesmo. E, às vezes, ele demonstra isso, porque, assim, tudo tem sinais, né, no sistema. Quando a gente consegue entender essa linguagem, a gente entende essa dinâmica. E, às vezes, o fato dele se declarar muito está mostrando que ele tem uma possessividade, um apego, e normalmente com isso ele vai impedir essa filha, ele não vai liberá-la para a vida. É como se ele não conseguisse entrar com ela no altar para passar ela, né, para efetivar essa liberação. Qual a dinâmica quando a filha era a princesinha do papai e depois dela se casar e separar, o pai passa a tratá-la mal? Então, existe uma necessidade inconsciente no pai e na mãe, no sistema, de efetivamente cada um cumprir a sua missão. Então, eu sempre falo, a mãe, ela só realmente cumpre a missão de mãe quando aquele filho que ela colocou, né, que ela deu à luz, que ela colocou no mundo, quando esse filho passa a servir a vida, né? Para isso é a maternidade, né? Eu trago para cá um filho, dou a vida a ele, esse filho vai evoluir, ele tem uma alma que também veio para cá para evoluir, e quando ele recebe tudo que ele precisava receber e ele começa a servir a vida, essa mulher efetivamente se torna uma mãe. O pai é a mesma coisa. Então, se essa filha já casou, talvez a partir do casamento, estou compreendendo aí o que normalmente acontece na dinâmica, a partir do casamento, esse pai voltou para o lugar dele ao lado da esposa, tomou o lugar dele mesmo, efetivo, e colocou a esposa ao lado dele. Por quê? Porque a filha casou e saiu, né? Então, ele está ali numa relação, no lugar dele, com a esposa ao lado dele. Quando essa filha volta para casa, ele pode, mesmo que não seja conscientemente, expressar uma raiva, porque quando ela volta, pode ser, aqui alucinando, é o que a gente vê que acontece, que ela queira voltar
para aquele lugar, excluindo a mãe, como se ela quisesse ficar ao lado do pai. Quer dizer, não deu certo lá, então eu volto e fico ao lado do meu pai. E isso pode fazer com que esse pai, mesmo que inconscientemente, expresse uma raiva por ele não ter conseguido ser um pai, né? Um pai de verdade, ou seja, dela sair de casa e servir a vida. É como se fosse um retorno dela, e aí ele corre o risco de se colocar novamente para cuidar dessa filha ou ficando ao lado dela. E mulheres que permanecem em relacionamentos abusivos são espancadas e ainda assim permanecem na relação. Então, existem muitos emaranhados que podem justificar isso, né? Mas a gente entende que a mulher fraca, normalmente, ela não tem uma conexão com o pai. Então, ela julga o pai por comportamentos, ela se sente carente de pai desde a infância, porque o pai, ele traz aquela compreensão de que eu tenho alguém para me defender. Quando ela não tem essa conexão com o pai, quando existe uma carência, ela se sente fraca para o mundo e carente desse amor. Então, muitas vezes, ela se coloca, por essa carência, num lugar com o marido, com o namorado, aonde ela se coloca fraca, que ela já vem com essa ausência de pai, né? Ela já se sentiu fraca para o mundo. E pela carência, ela quer o amor daquele homem. É como se ela aceitasse migalhas, né? Que chegam para ela. E ela tem medo de ficar sozinha, de perder aquele homem que ela acha que aquela migalha talvez seja suficiente. Ela se coloca num papel de menor. E normalmente o que leva a ela, o que a leva a aceitar essa postura do marido, né, essas agressões, é o fato dela se sentir fraca perante o masculino. Quando eu digo que esse pode ser uma das possibilidades, a gente também vê nas constelações a repetição de um padrão de linhagem feminina, por exemplo, né? Então, a mãe também apanhava do pai, essa filha julga o pai porque ele fazia isso e ela vai atrair para ela um marido, um masculino, exatamente com o mesmo comportamento, né? E isso muitas vezes já vem de lá de trás, a avó também passava por isso, a mãe, e aí a filha repete. É um padrão repetitivo que cabe a gente olhar para poder liberar, mas com certeza ela tem uma falta de pai, que a faz fraca. Quem não desfaz a união estável depois da separação pode continuar ligado por este motivo? Então, já continua, né? Tanto é que não consegue se desligar. Então, assim, muitas pessoas, por medos internos, né? Por conflitos internos, elas têm medo de finalizar, né? Medo de finalizar uma relação, ou união estável, ou às vezes até um namoro, um medo de ficar sozinha, existe aquela carência, aquele apego, né? Então, são pessoas que normalmente expressam apegos em todas as áreas da vida, não só no relacionamento. São pessoas que têm dificuldade de aceitar as perdas, né? Isso pode ser uma consequência de alguém muito importante que ela perdeu no passado, muitas vezes, sei lá, perdeu o pai, por exemplo, ou perdeu outras pessoas, tiveram outras mortes no sistema, que para ela foram perdas desafiantes. Pela dificuldade de liberar aquilo que na realidade nem está do lado dela mais, né? Quando a gente fala que essa relação já acabou, por essa dificuldade e por esse apego, ela não consegue mesmo liberar, de verdade. Talvez até tivesse uma intenção, mas tem muito medo dentro, e esse medo a impede de finalizar essas relações, mesmo que não seja um casamento, que seja uma união estável, e poderia até ser um namoro. Quando eu não liberei efetivamente, eu tenho um sentimento ainda, esse sentimento é o vínculo, né? O sentimento é o que sustenta esses vínculos energéticos, e aí ela permanece ligada. E quando o marido já está numa segunda relação, traiu a esposa
da primeira relação saiu de casa para morar com a segunda esposa e a primeira esposa não dá o divórcio. Então, aí cabe a gente olhar pela constelação. Se essa primeira esposa não está dando o divórcio, o que a gente vê mais comumente nas constelações é que esse homem também não fechou essa porta. É como se existiu algo nesse primeiro casamento que talvez tenha feito ele buscar por uma outra mulher. Então, por exemplo, a gente comentou bastante isso no curso online. Digamos que essa esposa não estivesse tomando o lugar de esposa. Porque muitas vezes a mulher casou muito nova, ela não conseguiu assumir a responsabilidade desse casamento ou dessa relação, porque ela pode estar envolvida com os filhos, então ela não se coloca presente como esposa, e isso vai fazer com que o marido busque por uma outra mulher. Talvez quando ele saia para buscar por uma outra mulher, já seja o motivo para essa mulher, a primeira, não querer mais, se sentir traída, ofendida e acabar com a relação. Isso pode acontecer. Mas internamente ela se sente culpada, porque é como se mesmo inconscientemente ela percebe que ela não assumiu o lugar. Então aí são possibilidades. Ela pode não dar o divórcio para não liberá-lo definitivamente, porque ela sente que existe uma responsabilidade dela no fato desse marido ter saído. E pode ser que esse marido, emocionalmente, ainda se sinta preso, porque, na realidade, o que o fez buscar por uma outra relação, ou sair desse casamento, mesmo que não tenha ido direto buscar por uma relação, foi o fato da mulher não estar assumindo o lugar. Mas muitas vezes esse homem percebe depois que ela não assumiu o lugar porque ela estava cuidando dos filhos deles. É como se viesse para ele uma consciência de que talvez também tenha uma responsabilidade dele naquela relação que o fez se afastar. Então, esse vínculo se mantém. Para que ele consiga sucesso na segunda relação, efetivamente ele precisa se liberar emocionalmente do primeiro casamento. O que normalmente a gente vê é que quando existe a liberação emocional, corta-se o vínculo e daí existe uma grande chance dessa primeira esposa dar o divórcio. Mas, enfim, precisaria olhar como emocionalmente ainda eles estão conectados. Existe a filha ficar presa no pai, independente dele estar ou não ligado a ela? Existe, tá? Muitas vezes o pai nem é tão possessivo assim, mas às vezes pelo carinho que ela recebeu na infância ou por ter uma postura, que às vezes essa postura até vem da linhagem da mãe, uma postura de apego, esta filha cria, né, esse vínculo forte com o pai e ela não se libera, tá? Então isso pode acontecer. É menos provável do que quando o pai prende a filha, mas pode acontecer também. Filhas muito grudadas no pai por elas mesmas, independente da postura do pai, que têm dificuldades de se desapegar, é como se ela não quisesse olhar para um relacionamento, ela fica grudadinha, mesmo que isso esteja gerando desarmonias no sistema. Qual o impacto da síndrome do gêmeo evanescente nos relacionamentos? Quando a gente fala dessa ligação com os gêmeos, é importante a gente olhar pela constelação. Por quê? Porque esses gêmeos, eles podem estar ainda ligados. O fato deles ainda estarem ligados, mesmo que seja emocionalmente, faz com que não exista um olhar para a vida. Esse olhar para a vida é no sentido de deixar fluir tudo aquilo que cabe a cada um. Se eles permanecem ali conectados e não têm esse olhar para a vida, né,
naturalmente isso vai impedir relacionamento, vai impedir o fluir na área profissional, em todas as áreas, né? Porque ele não está aberto para viver sozinho, ele está grudado ali. A constelação traz essa possibilidade da gente compreender essa ligação e liberar para que cada um possa fluir na vida em todas as áreas. O filho tem 2 casamentos fracassados e sempre volta para casa dos pais. Pode estar preso na mãe? Quase que 100% de chance. Enfim, pode ser que tenha também alguma coisa a ver com a linhagem masculina dessa família, lógico, mas existe uma grande chance dele estar preso nessa esfera materna, porque um dos comportamentos que a gente percebe no filho que está preso nessa esfera é justamente isso, ele sai e volta para perto da mãe, sai e volta para perto da mãe. Ou seja, existe um desejo de realmente assumir a vida dele, de sair, mas é como se aquela cordinha fosse muito curta e aí ele é obrigado a voltar. Então existe uma grande chance. O ideal é a gente olhar pela constelação, mas existe uma grande chance de realmente estar preso aí na esfera. Para quem não finaliza nada, qual frase de solução pode ser usada para se libertar disso? Tá? Então aí existe um caminho, né, da gente entender de onde vem essa postura de apego, tá? Essa postura de apego pode vir, pode ser uma representação de algo lá do passado, lá de trás, então precisa tornar isso consciente, ou seja, a sua mãe é apegada, a sua avó era apegada, né? E talvez foram muitas perdas no sistema e que fez com que tivesse uma necessidade de segurar tudo para não perder. Então, isso é uma dor muito forte, não é que a pessoa não queira liberar, mas é uma dor forte, ela tem necessidade de cuidar para não perder. Então, aí precisaria entender de onde vem essa postura, qual foi a situação que causou esse medo de perder, que faz com que ela não consiga liberar, e a partir dessa compreensão, dessa consciência, né? Porque a constelação ela traz uma consciência para a pessoa, olhar para a realidade, para a verdade. Só existe uma verdade, essa pessoa não está mais com você. Só existe uma verdade, isso aqui já foi embora, né? Então, trazer a realidade ali claramente para a pessoa entender que ela está presa em algo que de repente nem está mais com ela, né? Mas é importante gerar essa consciência desse padrão que ela pode estar repetindo. Você falou na aula sobre alma parada. Fiquei curiosa. Como seria para as pessoas que decidem pelo celibato por crenças a um caminho espiritual? A alma dessa pessoa fica parada? Não. Alma parada é no sentido da pessoa não se sentir evoluindo. Todos nós viemos aqui para evoluir. A gente tem uma alma que busca por essa evolução. A evolução é a gente se sentir crescendo, aprendendo e servindo a vida com aquilo que a gente vai desenvolvendo. Isso é a evolução. Quanto mais eu me coloco a serviço da vida, tá? E eu me coloco para aprender e a manifestar tudo aquilo que eu, inclusive os meus dons, né? Manifestar na vida os dons que eu recebi, eu estou evoluindo, né? A minha alma está evoluindo, eu estou aprendendo, estou colocando isso a serviço e a gente está gerando uma evolução, não só a mim, como, né, a a raça humana toda, né? Então, quando a pessoa, o fato dela não casar não significa que a alma dela não está evoluindo. Como o fato de não ter filho também não significa que você não está servindo, você pode optar por não ter filho. O importante é, a gente sente que a alma da gente está evoluindo quando a gente se coloca a serviço, com todos os dons que a gente recebeu, com tudo aquilo que a gente foi aprendendo ao longo da vida, né? À medida que a gente foi estudando, à medida que a gente foi vivendo esse amadurecimento. E aí eu tenho cada um tem as suas escolhas, né? Uma pessoa pode optar pelo celibato, servir a vida dentro, sei lá, da religiosidade, dentro para aquela pessoa
essa regra, digamos, né? Esse voto que foi feito do celibato. Se está tudo bem, se está gerando felicidade, ótimo, não tem problema nenhum. E ele está em evolução com a forma que ele escolheu. Faz parte da escolha dele o celibato, está tudo certo. O importante é servir, né? E quando o homem não faz questão do sexo também? É. Então, é bem interessante isso, porque a gente entende como todas as outras necessidades que a gente tem, o sexo faz parte, né? O sexo também está a serviço da vida. É ele que vai gerar, né, novos seres, né? Então, quando existe esse desinteresse, ou essa própria pessoa, esse homem não está no lugar dele também, ele pode até estar preso lá na esfera da mãe, ele pode não se sentir totalmente inteiro naquele relacionamento, então ele não está presente no relacionamento. Então, isso é uma das possibilidades. Outra possibilidade pode ser uma honra, né, um vínculo com a linhagem masculina, de repente ter uma linhagem masculina fraca perante o feminino. Então, e o sexo tem muito a ver com poder, né, no homem. Então, talvez ele não se sinta nesse lugar com um poder respeitado, e daí aparece o sexo como uma impotência diante dessa relação, como uma impotência a assumir o lugar verdadeiro do masculino naquela relação. São fatos que é importante a gente enxergar pela constelação, para entender se realmente a pessoa está assumindo o lugar. Mas o sexo tem a ver com o poder, né? E daí tem essa impotência perante o feminino na relação, e é só a gente buscar compreender de onde isso vem. Como se manter no lugar numa dinâmica onde a mulher reclama que o marido trabalha demais? Tá. Então, a gente falou no curso, e é bem claro isso, que muitas vezes a mulher que reclama demais é aquela mulher que tem uma cobrança lá da criança, né? Que está presa emocionalmente no passado, e ela projeta muitas vezes no marido uma situação que ela viveu, sei lá, uma carência de pai. Então, parece que nada vai satisfazer essa mulher quando a gente está olhando sistemicamente. Mesmo que esse homem, pode ser que seja um caso que o homem realmente não esteja presente, ela pode sentir até essa não presença do marido e daí ela vai cobrar. Mas pode ser que tudo aquilo que ele faça ainda represente pouco diante da carência que ela tem. E aí ela vai ficar cobrando cada vez mais, né? Então, aí a gente precisaria olhar para a constelação para saber, essa mulher está como adulta no lugar dela, né? Ela assumiu verdadeiramente a escolha que ela fez quando ela casou, né? Que o casamento traz responsabilidades também. Esse homem está no lugar dele, efetivamente, como marido. Será que ele também está verdadeiramente se colocando no lugar de esposo e no lugar de pai, dividindo com a mulher as responsabilidades que vêm a partir dessa escolha deles? Então, só a partir da constelação é que a gente começa a enxergar e pode entender. Mas a gente sabe que existe muita cobrança feminina que é uma transferência que ela está fazendo da relação com o pai. Ainda nessa linha, tem outra pergunta. Se a cliente chega falando que o marido sempre diz: "Eu sou feliz, conquistei meus sonhos, filhos e minha chácara", mas não menciona o casamento e a esposa. E o mesmo tem o padrão de trabalhar demais e arruma mil coisas e para não estar em casa. É desafiante a gente responder assim, né? Certas desarmonias que aparecem no sistema, a gente precisa montar a constelação para ver se o interesse desse marido e dessa esposa está efetivamente na família, no sistema, ou se ele está olhando para fora. Quando vem essa queixa de que o marido
fala nas conquistas materiais e não fala na esposa, no casamento, ou pode estar subentendido que ele conquistou tudo isso a partir dessa união com essa mulher, e isso a gente sabe que pode acontecer também. É como se ele se sentisse seguro para trabalhar, valorizando até aquela esposa que ele tem e que se colocou para tomar conta do lar, dos filhos e da casa. Então, isso poderia até ser compreendido por essa esposa como um elogio, né? A importância que essa mulher teve na vida dele e que essa postura dela, aquilo tudo que ela assumiu, permitiu a esse homem conquistar, né, tantos bens materiais. Mas se existe dessa mulher uma cobrança, nesse sentido dela se sentir não respeitada ou não avaliada, né, como se o marido não enxergasse a importância dela, pode dizer que exista uma carência aí também, né? Que vem muitas vezes lá do passado, emocional, talvez ela também, às vezes, simplesmente o que ela queria era uma maior proximidade com esse marido, pode ser. E ao invés dela falar para ele, eu sinto falta de você, talvez ela se sinta diminuída quando ele fala dos bens que ele adquiriu. Então, é aquela coisa que a gente vê muito claro da comunicação, né? Existe uma dificuldade muito grande de comunicação entre o casal. A dificuldade em falar da necessidade. Então, eu posso brigar com o meu marido porque ele chega tarde e que ele trabalha demais e não conseguir dizer para ele, eu estou sentindo a sua falta, eu gostaria que você estivesse em casa para jantar conosco toda noite, ou pelo menos algumas noites na semana. Então, se a comunicação fosse feita efetivamente pela necessidade, a gente está falando um pouquinho aí de comunicação não violenta, que permite uma comunicação mais específica, talvez chamasse a atenção desse homem. Puxa vida, talvez ela não quisesse ter tantos bens materiais, talvez para ela, nesse momento, talvez depois de tantas conquistas, o que ela está validando é a minha presença ao lado dela. Enfim, uma comunicação também poderia ajudar muito bem a resolver isso aí, né? E quando o pai não dá atenção para os filhos? Mais um caso para a gente poder entender pela constelação se esse pai efetivamente consegue assumir o lugar de pai. O que pode estar acontecendo nessa relação? Talvez esse pai, não é que ele não queira dar atenção para os filhos, mas pode ser que exista algo no passado dele que ainda ele esteja vinculado e que impede ele assumir o lugar de pai naquele sistema. Que pode estar lá preso na mãe, que pode ter uma culpa de algo lá do passado, pode ter uma cobrança sistêmica onde ele não se permite seguir adiante. São N possibilidades. Pode ser também que ele não se sinta atendido com relação à esposa no lugar dela também, e isso faz com que ele olhe para fora do casamento, e é assim que acontece quando a gente monta a constelação, impedindo que ele dê esse amor para os filhos. Outra coisa que também é possível acontecer, às vezes esse homem não aprendeu a dar amor, porque ele pode não ter aprendido com o pai dele. Muitas vezes, ele trabalhar bastante e suprir a casa, ser o provedor, para ele significa ele estar presente para os filhos. Por quê? Porque não está faltando nada para os filhos dele. Ele está trabalhando que nem um louco para poder prover, né? Para poder se fazer presente através da realização dos filhos, das oportunidades que ele está trazendo com aquilo que ele ganha. E pode ser que alguém, às vezes até a esposa, compreenda que ele não está dando amor. Mas será que ele recebeu amor? Será que o amor que ele está dando não está vindo através desses comportamentos, de sair para trabalhar e de trazer tudo para dentro de casa? E, mais uma vez, a comunicação, né? Se fosse mais específica, e aí esses filhos podem dizer, eu sinto falta de você. É uma das frases que a gente usa na constelação. Eu queria tê-lo aqui ao meu lado. Eu nunca me esqueço de um atendimento que eu fiz, de uma moça que, enfim, os pais dela se separaram
e tinha uma situação financeira precária e a mãe precisou sair para trabalhar fora, com aquele objetivo de querer trazer aquilo que a filha precisava, tal. Essa moça acabou indo para as drogas. E eu lembro que no atendimento, essa moça falou: podia ter faltado comida, mas não podia ter faltado amor. Então, às vezes, esse pedido da esposa ou do filho, né, de olhar para esse marido que entende que suprir a família é o mais importante, mas, de repente, isso está trazendo uma ausência que está prejudicando a comunicação específica, no sentido de dizer: a gente sente falta de você, como é que a gente vai gerenciar isso para que a gente possa também ter a sua presença. Enfim, é isso aí. Tá bom? Uma questão. Um homem de Tá. 32 anos, que está no segundo relacionamento há 6 anos, diz que se sente infeliz e menciona que não foi ele que escolheu. Foi envolvido, pois a namorada engravidou. Porém, esse filho não nasceu, houve um aborto. Nota: no primeiro relacionamento houve uma gravidez e um aborto também. Puxa. Bom, só olhando pela constelação, o quanto esse homem não está vinculado a essas situações de aborto, se sentindo culpado. O aborto é algo que gera culpa e que, na maioria dos casos, separa os parceiros, né? Ele separa de verdade. O que eu sempre explico, tanto no curso como nas constelações, é que quando existe um aborto, mesmo que esse aborto fosse espontâneo, se ele for provocado, ainda pode ser pior esse peso. É como se o marido, o homem, né, olhasse para a mulher e ali, inconscientemente, é como se ele olhasse para essa mulher e dissesse: bom, tudo bem, a gente decidiu abortar porque ela quis, porque essa criança estava no corpo da mulher, né? Então, muitas vezes, a gente está falando aí no caso de aborto provocado, é como se ele não quisesse culpar a mulher, porque ele entende que talvez não fosse a hora. Mas inconscientemente ele olha essa mulher e acha que foi a mulher que permitiu, mesmo que a primeira decisão tenha vindo do homem, né? E a mulher, ela faz a mesma coisa. Internamente, inconscientemente, é como se ela dissesse: eu só abortei porque ele não quis. Quando o aborto é espontâneo, isso também gera culpa na mulher. Já fiz muitas constelações assim, onde a mulher entende que ela não foi capaz de trazer aquela criança para a vida. Existe dentro dela uma culpa, uma condenação pela incapacidade que ela teve de gerar essa criança e de trazer para a vida. Muitas vezes também ela entra em contato com algum sentimento que ela teve quando ela soube que ela estava grávida e que talvez tenha rejeitado essa gravidez. Puxa, eu não queria ficar grávida agora. Nossa, não era essa a minha intenção. E às vezes ela acaba abortando de uma forma espontânea e aí a culpa é ainda maior. De qualquer forma, é como se quando ela olha no parceiro, ela trouxesse à tona aquela lembrança da criança que foi embora. É como se ela quisesse, muitas vezes, na relação, eles querem, né, não só por parte da mulher, excluir o parceiro. O Bert Hellinger usa a palavra abortar o parceiro. Tá? Por isso vem uma necessidade da separação. A lembrança que aquele parceiro me traz e que me faz com que eu me conecte com a culpa, tanto do lado do homem como do lado da mulher. E isso leva a uma separação. O que acontece nesse caso dessa pessoa não se sentir feliz na relação, possivelmente é uma consequência desses abortos. Mas talvez ele ainda se sinta culpado se, além do aborto, ele também se separar. Então, é como se a relação virasse uma desarmonia total, um inferno mesmo, porque não é um estado de presença com consciência. Eu não estou aqui porque eu quero estar. E talvez essa mulher também não esteja lá porque ela quer estar. E sim por aquele fato que os uniu, mas que ao mesmo tempo gera culpa e eles não conseguem resolver. O ideal era entender
se existe um estado de presença, para onde eles estão olhando, talvez até quando a gente monte a constelação, a gente perceba que eles olham para o aborto, e daí eles precisam abraçar essa situação, aceitar no coração, dar um lugar para esse aborto, para que cada um possa resolver para onde quer ir, para que lado quer ir, ou se vai manter a relação. Mas é uma necessidade de dar o lugar, eu acredito, para esses abortos. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né, e de levar, eu acredito que até para outras pessoas, respostas daquilo que fica dentro deles mesmo, já se abrindo para compreender a constelação, e muito mais até para pessoas que às vezes não conhecem essa metodologia e que a gente sabe que pode nos colocar num caminho de harmonia, num caminho de felicidade, porque muitas vezes aquilo que a gente enxerga como sofrimento é uma necessidade da gente olhar para poder liberar e ser feliz. Então, obrigada.